Alô você, amigo, amiga enxadrista. Estamos aqui com o Jefferson Peliquian, que participa do Workshop Brasileiro de Xadrez, evento 100% online e 100% gratuito. 8 dos maiores especialistas em xadrez estão participando deste evento. Tudo bem, Peliquian? Tudo bem, Jesse. Tudo jóia. Nós estamos em São Paulo, na casa deste treinador famoso. Toda vez que eu falo treinador famoso, o melhor treinador de todos os tempos, ele ri. Mas é o que a comunidade enxadrística, né? Obrigado. Tem essa visão dele. Chega pra gente, aqui no Clube Xadrez Online, muitas perguntas sobre treinamento. Então eu vou transferir essas perguntas para você. Nada melhor que esse grande especialista falando de dúvidas aí que a gente tem. Por exemplo, repertório de aberturas. Todo jogador preocupa de forma demasiada repertório de abertura. Tá certo isso? Na verdade, não é que esteja... O ideal é você começar pelos finais, né? Estilo Capablanca e tal. Mas a gente sabe hoje que se não tiver um mínimo de um repertório de aberturas, você é pego logo de cara, né? Então depende muito do nível, se é muito iniciante, se já tem um nível de xadrez, já está jogando já há 4, 5 anos e não consegue andar o repertório, né? O treinador tem que fazer um repertório assim que seja abrangente, mas não tem um leque de opções muito grande, né? Então o pessoal fala do sistema London, raiz e Nutella, né? Depende, você tem cavalo F3, B3, por exemplo, você tem vários repertórios que para te dar só segurança ao aluno, né? E na medida que ele vai pegando segurança e vai participando de torneios, ele vai pincelando, às vezes em outras partidas, determinadas aberturas que ele pode depois trazer para o professor. Mas se ele não tiver um repertório redondinho, nem que for estreito, né? Você não consegue avançar muito, porque ele vai acabar pendurando uma peça, ele não vai entender o que está acontecendo. O problema do repertório de abertura não é só o repertório de abertura, mas é você pegar e colocar o repertório de abertura com os conceitos daquele repertório. Então a pessoa fala o sistema London, que muitos criticam, né? Mas assim, o Carlsen, campeão do mundo, joga, Boris Grachev joga, Gata Campos, quer dizer, um monte de grandes jogadores jogam o sistema London, né, sem nenhum inconveniente. O problema não está no sistema em si ou numa determinada abertura que você escolha, mas a maneira como você enfoca isso do meio jogo para o final. Agora, o que acontece muitas vezes é que você ensina um determinado esquema e o aluno se pega naquele esquema e não quer mudar. Então, eu tinha uma aluna, por exemplo, que ela chegou a estar entre as melhores do mundo e ela jogava abertura inglesa, né? E ela ia muito bem, sabia jogar os lances de abertura inglesa e tal, sabia todos os temas. Só que aquele momento, depois de 2, 3 anos que você fica jogando com resultados, você precisa mudar para ampliar outras ideias estratégicas, né? E aí vem a parte difícil, porque você está acostumado com uma certa abertura que te dá alguns resultados e você não quer mudar. Mas se você não faz isso, você acaba se estagnando e não atinge outros níveis, né? Inclusive lá em Minas dizem que tem um caboclo lá que joga Chile há 30 anos, joga Alapim há 30 anos e não muda. Mas você veja, o Jaime Sunier Neto, nosso grande mestre, nosso segundo grande mestre, que poxa vida, né? Não tem nem o que falar, né? Um grande mestre que participou de Interzonal, ganhou de um monte de grande mestre e tal. Medalha de ouro, Olimpíada. Exatamente e tal. Que teve experiência fora, morando fora do país, né? Um dos pioneiros em ficar morando, estudando e tal. Jaime Sunier Neto jogava o quê? Muito inglesa. Quantas vezes? E para passar na inglesa do Sunier? Era um inferno. Você tinha qualquer coisa que você tentava, o homem sabia tudo, não é verdade? E então você vai dizer, não, é jogador de uma abertura só, mas chegou a grande mestre, os melhores do Brasil, o cara ganhava N brasileiros, né? Jogava siciliana. Agora você vai dizer que ele não sabe jogar um peão-rei, ele não entende de uma petrófila, né? Claro que ele sabe, entendeu? Mas a pessoa se especializa numa determinada abertura, num jeito estratégico de jogar, que pode durar anos. E está cheio de jogador assim. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, alunos meus que gostam de defesa francesa, tá? Você tem o Glazerov. Ele é um jogador que joga, a maioria das partidas dele é francesa e muro de pedra. Então, joga E4, ele responde E6. Se você joga D4, ele joga E6. E se você joga C4, ele joga F5 e joga o muro de pedra. E para ganhar, tem mais de 150 partidas dele no muro de pedra. Então já é uma dica, quer dizer, é um grande mestre que joga aquilo agora. Você tem que saber detalhes, né? Então ele sabe, se a peça está aqui, tem que ser daquele lado. Se o peão está aqui, vai daquele lado. Ele sabe exatamente como tem que ir determinada peça de acordo com o que o outro joga. E é um jogador de um repertório de abertura restrito. Agora, você vai dizer que tem 2.600 de rating, né?
ele não sabe outras aberturas, não estudou clássicos, não viu partidas. Claro que ele viu, mas ele preferiu gastar a energia e a hora de tempo dele numa coisa específica e que dá bastante resultado, né? Passando agora da abertura para o final. Como é que estuda final? Eu acho que tem vários livros de finais muito bons, né? Você tem a Enciclopédia do Averbach, da própria FIDE, que hoje as pessoas não usam. A gente tem hoje um monte de gente já deixando coisas prontas. O Carsten Millen, por exemplo, do Chess Base, faz vários finais. Mas os livros assim antigos, eu ainda acho que o Fundamento de Xadrez do Capablanca, os finais do Keres, finais de Toys do Smyslov, aqueles livros antigos que a gente pegar, tem bastante conteúdo. É claro que você tem os avanços, alguns finais, por exemplo, o livro do Fine, por exemplo, já tinha alguns equívocos, né, que já foram descobertos, mas isso que é legal, você pode às vezes pegar hoje um livro de final, primeiro você olha vendo o que o jogador naquela época estava mostrando, e depois você tenta corroborar aquela análise com um programa de computador, né? E aí de repente ele acha alguma coisa e mostra que tem algum furo. Mas a ideia técnica do final fica, não é porque tem um furo de cálculo, algum detalhe que você não vai desprezar esses livros, né? Então, El Final do Czerniak, tem um monte de livros, tem livros recentes que podia mencionar vários, né? Mas eu acho que você tem que pegar esses livros mais conceituais, né? A parte chata são aqueles, por exemplo, finais de Toys, por exemplo. Você pega um final de Toys que tem que deixar tanta coluna, você percebe que já viu acontecer isso? Tem gente que fica estudando aqueles finais teóricos um montão de tempo. Aí passa o ano, cai naquele final que ele estudou e o cara erra. Você vê muito grande mestre errando. Por quê? Porque não são finais conceituais, exigem um cálculo tremendo. Acho que esse tipo de final, talvez não fazer. Mas finais mais conceituais, por exemplo, um final, o Chereshevsky, por exemplo, acho que é um dos melhores que você tem, que ele mostra alguns conceitos de finais, a partir das famosas do Capablanca e tal, que você tem que ir por aqui, aquela árvore de você fazer, por exemplo, você tem que fazer aqui, depois quando acaba você vai para aquele pedacinho, você dividir o final em determinadas partes, né? Eu acho que isso, se o aluno pega, ou se a pessoa que está lendo um livro pega, é muito mais produtivo do que ficar vendo muitos finais teóricos que, às vezes, na prática, é difícil. Tem que ser visto, mas eu acho que depois que você atinge um nível mais elevado de xadrez. E desses livros clássicos, por exemplo, o próprio Xadrez Básico faz isso muito bem no capítulo 2, né? O capítulo 2 e o capítulo 5, o 2 é exclusivamente de finais, e o 5 temos posicionais de meio jogo final. Exatamente. Quer dizer, um pouco parecido ao Grau, né? O Orfeu, falam que ele ganhou mais dinheiro com as placas, não sei o que ele fez, ele é um médico. E o livro dele é fantástico, porque ele pegou a biblioteca do Clube de Chess São Paulo e fez uma compilação impressionante, né? Então, tirando a parte de aberturas, que eu acho que muita coisa está defasada, que é o capítulo 4, a partidas de mestre, muitas analisadas por outros, né? Ele colocou, e a parte de finais é muito boa, tem os finais práticos, né? Muito interessante. O Xadrez Básico é um clássico, né? Todo mundo deveria ler em língua portuguesa, né? Tem o problema de estar escrito em descritivo, que muita gente reclama, mas eu acho que um pequeno esforço ali, você tem um livro muito bom nas mãos. Desses mais antigos, eu gosto do El Final, desse que você citou, e mais recentemente o do Silma. Sim, o Jeremy Silma, tem bons livros, sim. Ele escreveu um de finais muito legal, que é vinculado ao rating. Então ele vai ali de 1.200 até 2.300. Então, aqueles finais que por exemplo, um jogador de 1.600 a 1.800. Sim, deve saber, né? Isso, exatamente. Aí ele dá... Não, tem vários, né? Mas assim, eu acho que o jogador tem que ir lendo, né? E vendo o que vai produzindo, às vezes compartilhando com colegas de equipe, se não tem um treinador, mas é por aí, realmente, não tem outro jeito, né? Final é muito importante, porque o Capablanca fazia isso, ele estudava a parte final. Se você está jogando uma partida, está no meio jogo, você já começa a identificar que se trocar tal qual peça você vai cair naquele final que você já sabe o que aconteceu, e vendo outras partidas, você tem um precedente, né? Agora, a abertura não, né? Você está iniciando, você não sabe o que vem. Então as pessoas às vezes dão muita ênfase à abertura e não é. Se você não tem conceitos de finais, bispo e cavalo, por exemplo, é um final. Muita gente não sabe dar o mate, até jogador forte, né? Não sabe o triângulo, não sabe dar o mate, aí como é que fica? Ah, mas é difícil ocorrer. Às vezes não é bem assim. Eu me lembro o Vesco, por exemplo, ele tem rei torre e bispo contra rei torre, quando ele tinha acho que 9 anos de idade, né? Mostrei as posições do Philidor e tal, que também é um clássico, né? A análise do jogo de xadrez do Philidor. E eu falei, olha, esse aí é um final que
não cai frequentemente, é meio raro e tal. Ele caiu 5 vezes no final, ganhou umas 5. Mas foi incrível, né? Passou acho que 2 meses no Interclubes da 3ª categoria, que ele era garoto, já caiu a primeira vez. E ele foi caindo várias vezes no final. Então, é um pouco de sorte, né? Mas ele já sabia como fazer, como dar o zug, tudo direitinho. Então, às vezes, você vai utilizar. Às vezes, aquilo fica dormindo por um bom tempo e às vezes você nunca utiliza, não cai em você. Então, por isso que tem que ser finais conceituais, que esses acabam sendo mais importantes do que os finais muito teóricos, né? Tá. Agora, estratégia. Pelo fato de ser uma parte mais abstrata, só tem dificuldade com a estratégia. E aí? O que você recomenda? Bom, é complicado a estratégia. Você vê, quando você faz um repertório de abertura, por isso que é bom, o jogador melhora se você pega um repertório de abertura e já vai colocando os conceitos estratégicos de meio jogo, dependendo da estrutura de peão que o seu adversário vai enfrentar, a abertura que você está utilizando, você tem um jeito de jogar. Acho que a estrutura de peões é o que pega mais na questão estratégica, né? E é difícil entender as estruturas de peões. Claro que a gente tem excelentes livros, né? Bom, o Mi Sistema é um que fala um monte de coisa, né? Depois você tem o Estratégia Moderna do Pacman, que eu acho que esse daí é um dos melhores. O Manual do Lasker, do Tarrashi, são livros recomendáveis. O Grau, que tem os 4 volumes, é interessante, mas se você quiser pegar um livro mais enxuto e que ensina bem, eu ainda acho Estratégia Moderna do Pacman um livro indispensável, né? Você tem que ler esse livro, ele dá vários conceitos e a maneira como ele aborda os temas é muito boa o jeito que ele coloca. Eu gosto muito do Pacman. Também temos, né, avanços que vêm desde o Nizovich, o livro do Med, né, do Watson, tem vários livros assim que você pode, né, enfim, utilizar. Mas esses daí, eu acho que já é um bom começo, esses livros antigos. Eu sou muito fã desses livros antigos. Eu acho que hoje você dá uma repaginada, tem gente que coloca alguns avanços, principalmente em algumas coisas mais de abertura, nem tanto de estratégia. Mas você pega o Pacman, tudo que você tem hoje tá lá. O que você vai mudar é um outro detalhe, uma ponta aqui. Então o livro foi muito bem feito, eu gosto muito. Os do Dvoretsky, claro, são livros que já num outro patamar, pode falar os do Kotov. Esses são os mais reconhecidos, né? Mas eu acho que se você ver todos esses que eu citei, depois você está engajado para poder ver esses mais recentes, né? Enfim, o Asgard, tem um monte de Jacob Asgard, né? Que é um cara que também fez muitos livros bons que o pessoal está gostando. Mas eu acho assim que esses livros antigos dão conta do recado. Trabalhar a estratégia não é fácil. Eu acho que é a parte mais difícil, que eu acho que aí o treinador faz muita diferença, porque ele vai saber ensinar com rapidez nas aulas, né, esses conceitos e vai facilitar para o aluno. Você poder ter o conhecimento de estratégia leva muito tempo, leva muitos anos. Por exemplo, né? você pega um par de bispos. O treinador já tem as partidas de modelo, já trabalhou várias vezes aquilo ali, consegue já levar um conteúdo mais mastigado para o aluno, né? Exato. Quer dizer, a caminhada o aluno vai ter que fazer, mas Sempre pelo menos já vai na direção certa. Mas ele vai estar numa direção certa, né? Então, quando o par de bispos é bom, quando que não é, quando que o cavalo é maior que o bispo, quando que o bispo... Tem um livro que eu acho que é o Bispo e Cavalo Veredito, um livro que fica milhares de partidas de bispo e cavalo. Peão de Dama Isolado, tem um do Mihaly, um livro só sobre PDI, que a gente fala. PDI. Então, quer dizer, são coisas específicas, e, por exemplo, se o seu aluno vai jogar uma Caro-Kann, por exemplo, né? E vai sofrer um ataque para Nove Botvinnik, ele tem que saber jogar contra peão de Dama Isolado, né? Então você... Que é característico. Né? Uma dica, né? Se o seu aluno é de Caro-Kann, ele pode jogar uma Ninja, pode cair na posição de peão de dama isolado. Então você tem que meio que trabalhar ele para que caia em posições estratégicas que ele entenda. Se ele não entende a posição estratégica, aí a coisa vai por água abaixo, né? Então a estratégia é uma parte difícil. Então você tem que linkar a abertura com essa parte estratégica, o que vai cair, e os prováveis finais que podem cair numa posição. Aí ele está, vamos assim dizer, coberto de ponta a ponta, né? Aí o que pode errar num cálculo de variantes, é você dar um furo, às vezes joguei aqui no momento inadequado, é o time da partida, outras coisas que tem que trabalhar. Mas o meio de jogo, a parte de estratégia, eu acho que é uma parte dura que precisa de muito trabalho, realmente essa é difícil. O livro do Seirawan, a coleção, né? Sim. Xadrez Vitorioso, mas o primeiro ali com Silma, estratégia, você recomenda para o nível mais baixo? Eu recomendo, sim. Seirawan, parece ser um cara muito gente boa também, né? Os livros dele são muito didáticos, eu recomendo sim. É da Microsoft que fez aqui também alguns. Eu acho que com certeza são recomendáveis. Sim. Conheço a coleção, recomendaria. Ok.
E a tática? A galera vive perdendo aí partida por questão tática e deixando de ganhar também. Como é que a gente melhora na tática? Pois é. Bom, engraçado essa questão de tática. Depende muito do aluno, né? Eu acho o seguinte, por exemplo, hoje você tem um monte de... A tática é uma coisa que eu trabalho pouco com o aluno, porque hoje com o advento da internet e programinhas, né? O próprio aluno pode... Você pode ficar fazendo sozinho. Então eu gosto de gastar energia e tempo na coisa que realmente pode dar problema. Agora, mate em 1, o aluno está começando. Você tem, nossa, milhares de lugares que ele pode trabalhar o mate em 2, mate em 3, não é verdade? Você vai lá e trabalha, você vai fazendo. Você vê que ele vai fazer, não é verdade? Vez ou outra você para, vamos fazer 10 minutos, tá, para ver se ele está fazendo mesmo, né? Aquela coisa, para ver se ele não está te enrolando, né? Mas qual é o problema da tática? Eu acho que tem os livros do próprio Pacman, né? Tática 1, Tática 2, você tem alguns livros, mas assim, eu acho que tem várias bases no Chess Basic com 10 mil, 15 mil combinações que a pessoa pode ir fazendo. Está cheio de coisa. Eu acho que se ela faz isso diariamente, a tendência é você ter mais ou menos um termômetro de como que ela está. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Agora, o que pega na tática, por exemplo? A tática é uma questão muito de concentração e distração. Você pega para o seu aluno, por exemplo, e você está numa determinada posição que você sabe que tem o mate em 3. Você não fala para ele. Fala, aqui o que é que você jogaria? Aí ele fica olhando na partida, 12, 310, enfim, não importa. Ele está olhando e não encontra nada, né? E aí você sabe que tem uma tempo você não fala. Aí depois de um tempo que você vê que ele não está vendo, que se tivesse visto já teria falado, você fala assim, olha, tem mate em 3. Parece que essa palavra mate em 3 parece uma coisa de hipnose. Puf, ele vai lá e dá o mate imediatamente. Tá. Por que isso acontece, né? Porque o jogador não está concentrado o suficiente na hora que ele está analisando. O jogador concentrado, ele sempre está avaliando as respostas do adversário. Então, se você vai num desses sites e está lá, mate em 3, você sabe que tem um mate em 3. Então, você fica procurando, vou sacrificar a dama, mate, por exemplo. Você sabe que tem, você parte de um pressuposto de que há o mate. Você não tem esse pressuposto nas suas partidas. Então você tem que fazer com que sua mente analise a posição com esse pressuposto. Toda vez que você nem vai sabe analisar... se ganha, inclusive, né? Pode ser que ainda vai checar para ver se ganha. Exatamente. Então o que acontece? Se você está atento às possibilidades de tática, você vê. A gente percebe quando um aluno melhorou e que está passando para um outro patamar, quando você está analisando alguma coisa e às vezes ele te interrompe, ou pera lá, não tem uma coisa assim? Aí você vê que realmente ele melhorou na tática, tá? Agora, como é que faz isso? Com muito treino, claro, e você melhorar esse foco na concentração. Um exemplo que me vem na cabeça é uma partida que está na estratégia moderna do Pacman, que é a partida do Max Euwe contra o Najdorf, uma Indo-Benoni, ficou um peão na casa D6, é um tema estratégico. E como é que eu via? Eu via com Veskov a partida da seguinte maneira, na hora que tinha o cálculo, as análises no livro, eu pegava e parava e ficava falando sempre mentalmente, a gente nunca mexia no tabuleiro. E tem análise que é a análise do Pacman, explicando que tem uma sequência ganhadora. Mas é curioso que ele estava vendo a partida, eu estou analisando ao momento da posição, olha aqui, ele está dizendo que joga assim, assim, assim e ganha. Ele, peraí um momentinho, aqui tem mate sacrificando a dama. Aí você fala, como é que ele conseguiu perceber? A mente está treinada, está atenta às possibilidades. Uma outra vez, jogando contra um mestre internacional importante aqui, numa partida de treinamento no Paulistano, era uma partida que ele estava indo para o Campeonato Mundial até 10 anos. Um outro exemplo só, ele estava jogando uma partida super difícil, nós estávamos vendo a partida, ele, não sei, assim, parece que tem mate aqui. Aí sacrifica a dama, sacrifica uma torre e um cavalo da mate. Como é que pode isso? Mas está falando do Vesco, de um jogador talentoso e tal. Ok, mas a tática pode ser melhorada. Se você trabalhar duramente todos os dias, isso não serve só para tática, você consegue melhorar. Então, essa questão não é só fazer o trabalho de tática, mas é o trabalho de concentração. Né? Você tem que estar muito atento e concentrado para a possibilidade de ter a tática. Tá. O que ajuda? Os temas, né? A par de bispos no roque, mate de torre bispo, sacrifício de dama e tal. Você primeiro estudando os temas e depois você exercitando bastante, você não tem como você não melhorar. Só não melhora se o jogador não está pronto para isso. Ou seja, se você faz esse teste com o seu aluno, você deixa uma posição de mate em 3, mas não fala que é, ou qualquer outro mate e tal. Se ele não estiver fazendo isso de maneira corriqueira,
ele não está melhorando na tática. Ele está precisando dar esse clique. Se ele dá o clique, ele sabe, mas ele não está jogando as partidas com esse clique durante os jogos efetivos num torneio, entendeu? Bacana. Durante a disputa do Kasparov e o Deep Blue, já na segunda versão, 1997, o computador calculava 200 milhões de lances por segundo. Imagina uma posição ali de meio jogo, quantos bilhões de possibilidades. Mesmo assim ele não conseguia encontrar no meio jogo um caminho ganhador, porque as possibilidades são quase infinitas. Certo. De posse dessa possibilidade aí de que é impossível, por força bruta, no meio jogo você encontrar caminhos, como é que se estuda meio jogo então? Não, acho que você tem que estudar pelos temas, né? Você tem que, por exemplo, se o jogador vai jogar, por exemplo, uma francesa variante do avanço, ele tem que saber onde são as rupturas, é onde eu falo, o que pega são as estruturas de peões, onde que são as rupturas, quais são os caminhos de defesa, ele vai ter que estudar o conceito de bispo bom, bispo mal, qual é a peça que ele tem que pegar, se o adversário faz a ruptura em F6, sobra a casa E5, uma base de operação, ele sabe que se um cavalo entrar ali e não tiver uma peça para tirar, ele já está melhor. Você tem que ir, enfim, incutindo essas coisas de estratégia. O que faz o diferencial de um jogador é esse, ele saber, bom, essa posição já sei que um cavalo vai ali e tal. Né? Eu me lembro, eu via na Olimpíada que eu joguei, acho que foi Topalov e Dreev, uma coisa assim que estavam jogando, e eles estavam analisando, de repente eles arrancavam as peças e punha lá o que eles estavam analisando, aí botava de novo as peças, depois arrancava as peças e punha. Eu falei, mas pô, o que está acontecendo aqui? Não interessava muito o caminho das trocas, era a posição que era atingida. Ele já sabia que ali existiam problemas de um lado e do outro. Esse é o tal negócio, não tem jeito. Você, quando vai analisar a posição de uma determinada linha que você joga, você tem que saber aquilo. Se você não sabe, você fica jogando um mar revolto, né? Então, as possibilidades do jogo são infinitas, mas assim, não que sejam infinitas, mas são, enfim, difíceis, né? Muita coisa. O dia que isso conseguir ser abarcado é complicado. O AlphaZero está aí, né? Mostrando para ver as partidas do AlphaZero com o Socrates, algumas realmente são impressionantes, né? Ele sacrifica peão, move rede para C1, B1, A1, sabe? Umas coisas assim impressionantes. Mas se o jogador melhora esses conceitos estratégicos, ele já tem precedente, ele já sabe, ele já aqui, cavalo contra bispo mal eu sei e tal, ele já sabe o que tem que fazer. Então você tem que trabalhar essas coisas com ele. Ele vai melhorar sim. Não existe milhões de possibilidades. A grande maioria do que o computador analisa é porcaria, a gente sabe, né? Então ele começa analisando todos os lances possíveis. A gente já sabe, numa batida de olho, que tal lance não presta. Ele vai analisando sempre. Esse pensamento seletivo que a gente tem ele você não já tem. encaminha. A gente sabe que tem que encaminhar aqui. É muito raro ter um lance que o computador vê fora desse padrão, tá? Às vezes acontece, mas é um achado de sistema que a gente fala, né? Então esses livros e esses conceitos que o treinador passa para o aluno já dão embasamento e segurança para ele poder jogar a sua partida, né? O resto é ajuste, mas vai melhorar o cálculo aqui, a tática acolá, né? Mas seria isso, né? Não tem muito como escapar. É tudo duro, diário, nas posições, você tem que ser determinado, concentrado, ficar analisando, pô, vou pegar essa posição, vou dissecar essa posição, ver todos os detalhes, né? Veja a posição que aconteceu recentemente, agora no torneio no Open lá, em Isle of Man, você vê lá dois jogadores jogando a mesma posição. Sim. Acho que foi o Shirov e o Karyakin, né? Curioso, rodou o mundo a imagem e tal. Sim. Acho que estamos lá pelo lance 19, partida gêmea, né? É a partida gêmea, né? Então você vê, uma partida que foi os dois já uma coisa estranha, né? Então quer dizer, eles jogam rapidamente uma determinada linha, a partir dali o que conhece? O Shirov empatou, o Karyakin ganhou. Por que aconteceu isso? O que um sabia mais do que o outro? Qual era o detalhe? Aí você tem muito trabalho, quantas horas de trabalho cada um deu naquela posição, o que o computador corroborou nas linhas que eles analisaram. É horas em cima de uma posição para você poder ter aquela excelência. Não tem mágica, entendeu? Não tem jeito, né? É assim que funciona. O Clube Xadrez Online está completando quase 2 décadas. No início, nós fazíamos entrevistas escritas. Dava um trabalho danado, a gente mandava e tal. E um pupilo seu, o Giovanni Vescovi, deu uma entrevista para a gente. Eu perguntei a diferença de um jogador forte para muito forte, de um mestre para um grande mestre. E a resposta que ele deu foi do cálculo. Ele achava que a diferença, ele inclusive citou uma partida com o Sunier, depois que ele jogou, ele conversando com o Sunier falou, olha, tem que trabalhar mais o cálculo e tal. E ele achava que calculava muito bem. E o Sunier achava que uma das falhas dele, isso tem nessa entrevista do Clube Xadrez,
estaria aí realmente a diferença? O processo de análise e cálculo dá muita diferença mesmo em um nível talvez mais alto, ou seria mais ali embaixo, jogador mais básico, intermediário? Nesse aspecto de análise e cálculo, onde é que você acha que a gente tem mais dificuldade e onde que isso dá mais diferença? Mais lá em cima ou mais embaixo? Eu acho que a questão estratégica, ela pega para você chegar até um determinado nível. Então, um grande mestre, ele tem um conhecimento estratégico superior a um jogador amador ou um amador forte. Isso é ponto pacífico, né? O jogador que não tem um bom conhecimento estratégico, ele não tem condições, porque você chega numa posição sabendo estrategicamente melhor, você tem uma compreensão do jogo melhor. Então, eu acho que isso pega. Não é à toa que a estratégia, eu acho que é a parte mais difícil, que é essa parte conceitual, você saber o que você tem que fazer. Eu acho que quando você vai melhorando, por que um grande mestre chega a 2.500, 2.600 e um chega a 2.800? O que faz esse diferencial de um Dingleren, um Carlsen? Por que esse se mantém, um Caruana? É muito trabalho, acho que tem abertura, todas as fases do jogo são trabalhadas, né? Mas eu acho que o Sunier está certo nessa questão do cálculo. Eu não diria só o cálculo, eu acho que o jogador que está naquela esfera, por exemplo, todo mundo sabe um cavalo na casa E5 contra um bispo D7, na francesa um bispo mal. Por exemplo, até um amador, aqui eu sei que o cavalo joga melhor, né? Mas você vê às vezes um jogador tecnicamente não ganhar aquela posição e outro ganhar. Mas o que faltou aqui? Uma coisa é você saber que está melhor e está ganhando, outra é você ganhar a partida. No caso de cálculo de variantes, eu acho que esses jogadores calculam mais, realmente, mas eles têm uma compreensão da posição final. Às vezes, naquele meio do cálculo, chega uma determinada posição final e às vezes a posição tem alguma coisa muito tênue que eles percebem e que o outro jogador não percebeu. Então não é apenas só o cálculo e ver um monte de cálculo na frente, não é isso. Você acha que tem jogadores que têm um cálculo impressionante, mas que também não melhoram. Você vê o cara, posições de combinação, o cara vê rapidamente, mas é jogador que deixa buraco, às vezes dá uma coluna e você fala, puxa, por que o jogador fez isso? Porque a mente dele está vendo combinações e às vezes esquece de estratégico. Acho que o bom jogador é um misto dos dois. Mas lá na frente, quando o jogador começa a virar um grande mestre de destaque, ele vai focar muito em abertura e vai ter que ter um cálculo de variantes. Você pode ver que aí no campeonato mundial e tal, o Karyakin, puxa, eu não dei detalhe no cavalo por F2 que empatava, uma coisa assim, deixei escapar um detalhe e tal. Dificilmente você vê o cara falar que errou uma coisa de estratégia, uma coisa. É sempre um cálculo de variantes que pecou um pouquinho mais. E aí entra naquilo que eu falei anteriormente, o quanto ele estava concentrado naquele momento importante, né? Porque a gente sabe que numa partida você começa o jogo, você começa mais relaxado, aí aparecem os momentos críticos, é uma coisa que muita gente se fala em treinamento, né? O momento crítico, você tem que saber quando esse momento crítico está acontecendo para você poder dar todo o gás para atingir uma posição. Então a partida chega aquele momento crítico, as escaramuças acabam, surge uma nova posição, dá aquela relaxada, volta a ter um momento crítico. Eu acho que um bom jogador, ele identifica esse momento crítico, calcula melhor, ele sabe fazer uma avaliação da posição resultante melhor do que um outro jogador. É isso que faz o diferencial lá em cima. É verdade que o brasileiro defende mal? A escola brasileira parece que é uma escola, se é que a gente pode falar numa escola brasileira, mas é porque cada treinador treina de um jeito, então você não tem algo uniforme como treinamento, né? Mais a visão ali do treinador. Mas parece que é muito preparado o nosso aluno para atacar, e geralmente ele defende mal. Ou isso é uma perspectiva só minha? Será que só eu que estou vendo isso? Não. Depende muito do nível, né? Eu acho que defender está implicitamente ligado à questão de você ter resistência, resiliência, que é uma palavra que está em moda em muitas coisas, né? E eu acho que não, eu acho que o brasileiro em geral, indo para o macro, né? Às vezes falta um pouco essa resiliência, a gente às vezes aceita muitas coisas e tal, e às vezes isso pode aparecer. O xadrez é um espelho, às vezes, de um país, de uma situação, não sei se eu estou aqui meio loucubrando, mas eu acho que é assim, quando você está sofrendo um ataque, não é fácil. Você tem um ponto de vista psicológico, que você está sofrendo ataque, sabe, se você errar, você... E muitos já se sentem culpados pelo fato de
ter errado e deixado o cara ficar nessa posição. Existem cursos e tal só para você melhorar essa defesa, né? Eu acho que tem jogadores que são duros e você tenta atacar, eles mantêm uma resiliência maior. Mas, no geral, o jogador brasileiro não gosta muito de ser atacado, você tem razão. E os jogadores defensivos, né, eles precisam ter essa maior resiliência. Acho que tem um fator psicológico aí, né? Você veja, por exemplo, tem partidas que você fala, puxa, o cara estava ali o tempo todo, e o cara não conseguiu ganhar. A gente pode ver o Krikor, por exemplo, recentemente aí contra o Andrei Kim, né? Puxa, você via a partida e fala, agora vai. E o russo sempre ali jogando tal. O Krikor deixa passar várias oportunidades, porque é um momento difícil, o jogador está tenso e tal. É uma situação de campeonato de Copa do Mundo, tempo curto. Você tem essa questão de você receber tempo no relógio, é um interminável apuro de tempo, né? Quando você está no ping, acabou, você relaxa, acabou, já perdeu, vai para outra, né? Mas no acréscimo você fica... a cada 30 segundos você está apertado de novo. É uma tensão insuportável, né? Então você vê, ele foi muito resiliente, se manteve ali com bastante flegma e conseguiu salvar uma partida, infelizmente para nós brasileiros, mas do Krikor, que foi meu aluno, né? A gente fica triste, mas eu acho que a gente tem que aprender muito a suportar essas posições, porque faz parte do jogo você cometer um erro, e se você consegue dar bastante resistência, né? A gente lembra do Lasker, por exemplo, que se defendia super bem, mantinha as posições, mantinha problemas, lutador, o Carlsen nem se fala, ele está numa posição inferior, o cara acha o lance da cartola. Podemos citar vários campeões e grandes mestres, né? Mas o Fischer, por exemplo. Então eu acho assim, a gente precisa aprender muito, e o brasileiro, não acho nem que só que ele goste de atacar, mas eu acho que precisa, de fato, muitos deles precisam melhorar a defesa, assim. Eu acho que é uma questão, né? E já partindo então, né, para finalizar aqui essa espécie de uma palestra técnica, onde eu estou fazendo a intermediação aqui e espetando eles. Vocês estão vendo que eu estou botando pergunta difícil, porque são as perguntas que chegam ao Clube de Xadrez Online, as pessoas com dificuldade ali para treinar. Fala-se muito, Peliquian, uma dificuldade do xadrez brasileiro de deslanchar. Isso eu não vou entrar em questão política do país, ou até a política do xadrez, não. Eu digo tecnicamente, o que você acha que está faltando para a gente? E um jogador de 2.700, nós tivemos já 5 ali de 2.600, né? E já, Giovanni talvez, que tenha ido mais distante, 2.670. O Fier também teve um momento, né? Sim, perto de 2.600. Por volta de 2.650 a gente já teve um pouquinho abaixo, ou acima a gente já teve 5 ali, né? O que está faltando para a gente ter um 2.700? Pois isso daí, e você veja, hoje 2.700 não é aquela marca que a gente pode falar que seja impossível, né? Antigamente a zona do 2.700 era uma coisa... O top 100 hoje... Né? Tá aí, né? Você fala, puxa vida, né? Como é que, por exemplo, um jogador como Lenê Domingues, ou Bruzon, ou até mesmo... os peruanos chegaram muito próximo, Core, né? Core, enfim, né? Córdoba, e você tem brasileiros que ainda dão essa patinada, né? Eu acho que tudo vem de apoio, né? Você vê, tem o Mequinho, que, enfim, ninguém pode questionar, chegou a ser o terceiro do mundo, o maior talento que a gente teve, né, de xadrez. Você tem o Veskov, Leitão, né? Aí teríamos o Fier e o Milos, né? Todos extremamente talentosos, né? O Milos conhece qualquer posição, uma coisa impressionante, né? Mas todos os mais talentosos. Então, você precisa de talento. Não tem jeito, né? O talento é talento. E você precisa ter trabalho. Todos esses jogadores trabalharam, né? Ou são muito engajados com o xadrez. O Fier é um que ficou nessa época boa, viaja o mundo, continua viajando, né? Por que o Fier é o único jogador mesmo, né? Sim. Não dá aula, não... é jogador. Mas você veja... Por que ele chegou num patamar de quase chegar a 2.700 e depois cai para menos de 2.600? O que acontece com essa oscilação, né? É claro que não é fácil, jogando abertos, né? O cara pega um K2.100, às vezes 1.900, empata uma partida, pronto, perde rate. Jogar aberto não é brincadeira, a gente sabe, enquanto que o torneio fechado é diferente. Mas assim, falta apoio, né? A gente, infelizmente... A gente não tem apoio. Então, eu dou um exemplo assim, por exemplo, de como pode, por exemplo, a equipe do Irã, recente, né?
Você tinha jogadores, né, como Gaen Magami, que eu joguei em Paris, 2.600, empatamos a partida. Você tem alguns jogadores, Morad Abiad, que agora escreve livros, acho que está inclusive nos Estados Unidos. Eram os iranianos que tinham. E agora você tem uma novíssima geração, Fioruza com 2.706, o Maglusula lá quase ganhando um Open mais forte do mundo, garoto de 19 anos, o Fioruza tem 16, Tabataei, Golami, uns jogadores assim, que com menos de 22 anos e tal, que é a equipe do Irã hoje, a equipe principal. Como que pode, de 4 anos para cá, você ter todos esses jogadores e mais uma leva, porque você pega a lista de rating do Irã, você vê um monte de gente. O que faz? Qual é o diferencial? É muito trabalho, não me venha dizer, não, talento, são talentos que são escolhidos e muito trabalho. Eles praticamente ficam viajando o tempo todo, quase não param no país, treinador, enfim, uma série de trabalho forte. Tem uma estrutura, talento e mais estrutura. Imagino uma estrutura, porque a gente poderíamos ir além disso, né? Perguntar, ir atrás, correr, mas assim, não é possível que pessoas sozinhas consigam fazer, porque nós estamos falando de vários talentos que estão surgindo, então tem que ter um trabalho. A China não precisa nem falar, né? Porque os centros de treinamento, então sai um chinês, um grande mestre aí aos borbotões. Você pega, por exemplo, o campeonato mundial que teve nas categorias menores na China, né? A Gabriela Góes da Cunha, minha aluna, esteve lá, a dificuldade que é, você vê a tabela e você vê também agora o Mundial de 16 e 18 anos que foi na Índia, o 20 na Índia, você vê ali Irã, você vê Índia, você vê China, você vê Ucrânia, você vê Armênia. Você percebe, você vê ali Estados Unidos um ou outro, mas até mais ou menos 14, você já começa a perder a mão, né? E então não é uma coisa fácil, né? Quem que tá, mas os americanos até tem o Sevian, você tem aí, né, alguns jogadores, mas o Irã me chamou muita atenção que veio numa penca, então é um trabalho, falta isso aqui. Seria legal, por exemplo, que a gente tivesse os jovens talentos, centros de treinamento de alto rendimento para essas, mas assim, que entendesse que é uma coisa dura, de profissional, que tem que ficar várias horas treinando, senão a gente não consegue chegar lá, e o talento acaba morrendo. E quantos talentos não se perderam por falta desse apoio, né? E a gente tem um país grande, talentoso, multitalento, um monte de gente, quer dizer, o talento tá aí, você vê com o que a gente já tinha, né? Você vê o paulistano, numa época com 4 professores, quantos jogadores não jogaram o Mundial que saiu dali, né? Alunos do James Mann, do Ângelo, né? E alunos meus que trabalhavam, que estudavam no paulistano, e aquela penca de jogadores ganhando pan-americanos e tal. Não sei de um tempo para cá o que acontece. A gente vê o Peru, por exemplo, com uma equipe fantástica, hoje ganhando os Pan-Americanos, conseguindo, né, junto com os norte-americanos nas categorias de base, né, fazer bonito, e a gente é um ou outro com um baita de um esforço, uma dificuldade, vaquinha virtual, ou então um patrocinador. Então, quer dizer, não é possível assim, né? O Brasil, né, meio que, em termos de resultado, foi sempre a exceção, né? Sempre tinha um grande talento que conseguia alguma estrutura mínima e se destacava. E você tem, você citou o Peru, os Estados Unidos, Cuba também, né? Sim. Sempre teve um Cuba menos agora, né? Não, sim, mas antes, claro, né? No passado, um monte de jogador, é um trabalho escolar. Eu tive lá já jogando torneio aberto, conversando, e como é que eles trabalhavam esse xadrez. Não, era um monte de garoto forte, né? O Bruzon, um monte. Ou seja, o escolar deles, os garotos jogando muito forte, né? Hoje está diferente, mas assim, depende, é cíclico, né? Mas a gente falta, não digo que é só no xadrez, né? Um país do nosso tamanho não ter uma representação, enfim, uma representação importante no esporte, parece triste, né? Acho que a gente precisa muito, né? O xadrez não é uma coisa difícil, né? Porque não é um esporte caro, né? Você consegue implantar xadrez nas escolas e tal de uma maneira simples, né? Um tabuleiro, peça, um relógio, não é uma coisa cara. Então eu acho que realmente precisamos de um apoio bacana para que todos esses talentos possam aflorar e permanecer no esporte, né? Aquele caminho cíclico virtuoso que a gente faz, né? Depois vai se aposentando, vai ser um treinador e a coisa vai num crescente. Uma geração vai se espelhando na outra. Claro. Bom, considerações finais então do mestre nacional Jefferson Peliquian,
aqui para o nosso workshop brasileiro de xadrez. Então é só agradecer você, Gerson, mais uma vez aí pelo teu tempo, né? Poder passar um pouquinho aí do conhecimento aí para o pessoal do canal. Agradecer bastante, espero que vocês tenham gostado. Gostamos muito, fiquem aí ligados no Clube Xadrez Online. Valeu, pessoal!